dia, a paz do Senhor, queridos e queridas. Estamos iniciando mais uma escola dominical. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós e a gente não poderia deixar de fazer mais uma aula de escola dominical. Espero que todos estejam bem. Saudade mil, né? Da igreja, dos irmãos. Mas sabemos que ainda é tempo de ficarmos em casa, é tempo de cuidarmos da nossa saúde e da nossa família. O texto base de hoje é Abacuque 2, 1 a 4 e 3, de 17 a 19. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor incline seus ouvidos e escute as nossas orações. Então eu convido todos a estarem orando aqui comigo. Amém? Amado Deus, eterno e grandioso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai querido, quero lhe agradecer por tudo que tu tens feito e tudo que hás de fazer, Pai amado. Pai querido, quero lhe pedir perdão em primeiro lugar, por todos os meus pecados, pensamentos, obras e palavras, quantas vezes faço coisas que desagradam ao seu coração. Pai amado, quero lhe agradecer por tudo o que o Senhor tem colocado em minha vida, colocado sobre minhas mãos. Quero lhe agradecer pela minha casa, família. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pelos amigos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pela escola, faculdade. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pelo emprego. Pai amado, queremos lhe agradecer por tudo que temos. Queremos lhe agradecer pela saúde. Queremos lhe agradecer pelos nossos vizinhos. Pai, muito obrigada. Pai querido, quero lhe entregar, Senhor, cada vida, cada família, cada pedido em suas mãos. Quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor incline seus ouvidos e escute as nossas orações, Pai. Pai amado, toma, Senhor, cada necessidade em suas mãos, Pai. Também lhe peço, ó Deus, que o Senhor quebrante os corações, ó Deus amado, para que os corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem e guardar. Pai querido, quero lhe entregar também a minha vida, para que eu seja um canal teu, para falar somente aquilo que vem de ti, ó Deus. Pai amado, toma, Senhor, cada um de nós. Usa-me como um canal teu, para falar somente aquilo que tu queres. Direcione e tome essa aula em suas mãos, é o que pedimos, já agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje a gente vai falar sobre o livro de Abacuque. A gente já falou anteriormente, a gente já deu essa aula anteriormente, mas o Senhor falou muito ao meu coração e eu vi a necessidade de fazer essa aula novamente. O Senhor fala de várias formas e não seria diferente, né? Ele usa o mesmo texto para falar com várias pessoas de forma diferente. E aí a gente vai ler aqui em Abacuque, peguem suas Bíblias, por favor, Abacuque 2, de 1 a 4, que diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar para o fim, e não falhará, Perdão. Vamos lá. Portanto, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Queridos, Abacuque é um profeta, né? É um profeta considerado o profeta menor dos livros menores, né? Menor não pelo tamanho, não pela importância, né? Mas menor pelo tamanho de escritos. E ele tem esse livro muito curtinho, porém de suma importância. Abacuque, ele teve numa época muito difícil, uma época onde havia muitas crises sociais, a crise social abalava a cidade. Grandes incertezas morais, espirituais, as circunstâncias eram tão ruins, né, ao redor, que eu acredito que muita gente pensava que não haveria jeito, não haveria solução. Hoje temos vivido momentos que as circunstâncias estão muito ruins ao nosso redor. Pensamos até que nunca houve circunstância igual. Então vamos lá, queridos, vamos ler o livro de Abacuque. Abacuque 2, de 1 a 4 e 3, 17 a 19. 2, de 1 a 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, guarda sobre tábuas para que possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e me faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. A gente vai falar sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta dos livros de profetas menores. Não menor pela sua importância, mas menor por conta do tamanho do livro. Abacuque vive num tempo muito difícil. Ele vive num tempo onde existem grandes incertezas. Ele vive num tempo onde incertezas morais e espirituais, onde as crises sociais abalavam a sociedade. Se a gente olhar um pouquinho, tentar analisar um pouquinho o tempo que temos vivido, vamos ver que as circunstâncias que temos vivido parecem tão ruins ao nosso redor que pensamos que nunca houve nada igual, né? Mas a Bíblia é repleta de histórias de pessoas que tiveram muitas dificuldades. É repleta de tempos difíceis e de tristeza.
Mas as pessoas daquele tempo, né, que viviam esse tempo de incerteza moral, espiritual, de saúde, eles criam no Senhor. Mesmo passando por tempos difíceis, eles tinham certeza do cuidado de Deus. Mesmo em tempo de tristeza, de dor, de desesperança, eles ainda criam no Senhor. Abacuque é um exemplo disso. Abacuque é o exemplo de um homem que não se conforma com a realidade do seu tempo. Um homem que não se conforma com toda injustiça, um homem que não se conforma com tanta corrupção, com tanta maldade. É um homem que não se conforma com tanta doença, com tanta dor, com tanta tristeza. Ele não se conforma com o seu tempo. A época que ele viveu é uma época que lembra muito a nossa trajetória. Tempo de dor, de desesperança, de desespero, tempo de incertezas morais, espirituais, né? Tempos muito parecidos com o nosso. Então, essa época de Abacuque lembra muito a nossa trajetória. Havia muito choro, havia muito sofrimento, mas a primeira parte do livro de Abacuque, nós vamos ver uma sentença, um conteúdo muito duro diante da realidade da corrupção, da fraude, da infidelidade. A gente vê uma dureza muito grande das pessoas nessa época. E Deus se mostra ali naquele momento. Abacuque não consegue, no momento de dor, Abacuque não consegue ver a presença de Deus. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande que ele não conseguia ver. E aí Abacuque vai até Deus falar com Deus. E Deus deixa Abacuque falar. Deus permite que Abacuque fale. E Abacuque, diferente de muitos profetas, questiona Deus e diz a Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou chorar? Até quando a gente vai passar dificuldade? Até quando a injustiça moral, espiritual vai estar grande? Até quando, Senhor? Dor, sofrimento, perda de saúde, até quando? Abacuque vai até Deus e questiona Deus. E Deus responde. Deus responde na segunda parte do livro de Abacuque. Deus responde a ele e diz o seguinte para Abacuque: o justo viverá pela fé. Esse texto do justo viverá pela fé é citado em alguns textos bíblicos, como em Romanos 1,17, como em Gálatas 3,11, como em Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. É claro que o caos já está estabelecido e muitas pessoas têm sofrido, inclusive aquelas pessoas que são fiéis e justas têm sofrido. Naquela época já sofria essas pessoas que eram justas e eram fiéis. Só que havia um diferencial. Qual era o diferencial? O diferencial é que aquela pessoa que, mesmo sofrendo com as dores, com as doenças, com as injustiças, elas criam no Senhor. Elas passavam essa fase com mais facilidade. Isso demonstra a gente que não é porque estamos na presença do Senhor que não vamos adoecer, que não vamos ter dificuldade, que não vamos passar pelo desemprego, que não vamos passar pela doença, que não vamos passar, por brigas, por traições. Só que tem um diferencial quando estamos na presença do Senhor. O diferencial é que quando estamos na presença do Senhor, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais fáceis. Então, ele deixa muito claro que o justo viverá pela fé.
Então, diz o seguinte: certamente o caos está estabelecido e muitas pessoas sofrem, inclusive as fiéis e justas. Porém, a fé lhes garantirá a salvação e a vida. Ou seja, terá fim o sofrimento para aquele que permanecer fiel. Querido, aquele que permanecer fiel terá fim o sofrimento. Não será um sofrimento eterno. Em algum momento, o sofrimento vai passar. O Senhor não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos deu o pulo do gato. Tem de bom ânimo. No capítulo 3, um cântico mostra um entendimento da sabedoria de Deus diferente da que vimos no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, Deus mostra para Abacuque que a mão do Senhor está pesando sobre o seu povo. E Abacuque começa a entender que Deus está, mesmo debaixo de todas as circunstâncias difíceis, Deus está no controle. Querido e querida, mesmo com esse momento difícil, Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, Deus está no controle. E Abacuque começa a entender que Deus de fato está no controle da sua vida. E aí, esse homem passou da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele entende o projeto e o propósito de Deus. Ele entende que debaixo de toda aquela dor, Deus estava ali sustentando. Deus continuava sustentando. Meu querido, minha querida, Deus está te sustentando. Eu sei que a luta é grande. Deus continua a nos sustentar. Mesmo que a luta, que a dor, que a dificuldade seja grande, Deus nos sustenta. Não temas, Deus é contigo, mesmo que pareça ao contrário, mesmo que digam coisas contrárias, Deus te sustenta, é Ele que cuida de mim e de você. Antes havia o choro, o desespero, a perplexidade. Agora a súplica vem no lugar do choro. A esperança agora no lugar do desespero. E um cântico no lugar da perplexidade. O profeta percebe que ainda que as coisas estejam ruins e mesmo que venham piorar, Deus é o sustento e a força. Mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que as coisas venham piorar, o Senhor é o meu e o seu sustento. É Ele que nos sustenta. É Ele que cuida de nós e nos guarda. E aí, para a gente poder estar realmente encerrando, a gente tem que entender o seguinte. No entanto, precisamos estar preparados e preparadas para ouvir a resposta de Deus, que certamente não serão, em muitas ocasiões, aquelas que esperamos. Pedimos a Deus e queremos que Ele nos dê aquilo que nós queremos, aquilo que nós esperamos. E muitas vezes a resposta de Deus não é favorável, não é aquilo que a gente quer. A palavra do Senhor diz que pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Mas será que recebe exatamente aquilo que pediu? Nem sempre. Muitas vezes eu e você vamos receber aquilo que é o melhor, não aquilo que pedimos. Porque o Senhor conhece os desejos do nosso coração e as nossas necessidades. Às vezes queremos coisas
que vão nos afastar da presença de Deus, que vai nos afastar dos nossos irmãos, né? Que vai tirar a nossa saúde, a nossa paz. E aí Deus vê tudo isso e nos dá infinitamente mais e melhor do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos viver uma experiência com Deus que nos leve a confiar no seu poder e governo, de tal maneira que a paz não seja roubada de nossos corações. Então, diante de um mundo que chora por desespero, por causa das perplexidades, aparentemente sem possibilidades de melhora, devemos vivenciar a fé com um cântico de esperança, que traz conforto e amparo, pois em Deus está a solução. Querido, em Deus está a minha e a sua solução. A nossa solução está em Deus. Ele é a nossa salvação, a nossa força. Sim, só em Deus poderemos ter as respostas para este mundo corrompido e em desgraça, caminhando com passos largos para a morte. Que Deus seja mais que uma doutrina na sua e na minha vida. Que tenhamos uma relação íntima e pessoal com Jesus. Que venhamos entender que Ele é a nossa salvação. Que Ele é que vai nos possibilitar ter um cântico novo. Um cântico de esperança. Um cântico que traz conforto e que traz amparo. Que só nele é a nossa solução. Então, hoje, a minha palavra para vocês é confiança e esperança. Confie no Senhor. Confie nele. Ele é fiel em cumprir. Em tempos de tanta desesperança, em tempos de tanta dor, em tempos de tanto sofrimento, Deus é a nossa confiança e esperança. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Eu sei que falar parece muito fácil, mas quem espera no Senhor sabe que a espera não é fácil. Mas é possível. É possível esperar no Senhor. Confia nele. Espera nele. Aguarde nele a provisão. Ele conhece os desejos do seu coração. Que você hoje possa ser como Abacuque. Que você seja justificado pela fé. Que você passe da incerteza para a certeza. Da dúvida para a adoração. Adore a Deus em todo o tempo. Porque Ele tem cuidado de vós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, alegre-se no Senhor. Confie nele. Alegre-se nele mesmo que você ainda não esteja vendo a sua vitória. Alegre-se no Senhor. Confie nele. Tenha certeza que Ele é o Deus que te cura, que te guarda e que te sustenta. Alegre-se. Confie no Senhor. Ele tem cuidado de vós. Então, só espere. Só aguarde no Senhor. Essa é a palavra da Escola Dominical do dia de hoje. Confiança e esperança. Confie e espere no Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar dando essa aula. Tem sido uma bênção na minha vida, espero que tenha sido uma bênção na vida de vocês. Eu tenho tentado reformular para que fique de maneira mais prática, mais fácil.
a gente ainda não tem tanta habilidade com essa questão de tecnologia. Eu conto sempre com o auxílio da Mariana para me ajudar, mas Deus tem suprido e tem permitido que a gente consiga fazer. Que seja bênção na vida de vocês, que vocês tenham uma semana de bênção, uma semana de busca, uma semana de fé, de esperança, de confiança e de certeza no cuidado do Senhor sobre a sua vida. Semana de paz, queridos, e a gente se vê novamente na próxima aula, no próximo domingo, em nome de Jesus, ou quem sabe, né? As coisas mudem daqui até lá e a gente possa se encontrar de novo na casa do Senhor. Mas que a gente venha vivenciar o texto de que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Povo de Deus, se humilhe e ore na presença do Senhor, para que o Senhor derrame da sua bênção, traga salvação, traga cura e traga renovo. Boa semana, queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti.